Duas marcas internacionais de prótese de silicone tiveram um registro cancelado pela Anvisa depois de comprovado a utilização de silicone industrial na fabricação. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, várias mulheres têm próteses com as duas marcas proibidas. Até agora, aqui no estado, não houve nenhum registro de complicações ou casos mais graves causados pelo implante. Mas os médicos alertam para que as mulheres que têm a prótese que procurem o cirurgião para fazer uma avaliação e saber qual a marca do silicone implantado. Eu acho que a primeira coisa que você Vaidosa Gilza já fez 3 cirurgias plásticas. A primeira delas, em 2005, foi um implante de próteses de silicone nos seios. O rigor na procura por um profissional qualificado a livrou de preocupação. Às vezes muita gente vai pelo preço, entendeu? E eu não me preocupo com isso. Não que o preço não seja importante, mas mais importante que o preço é o profissional que você vai procurar, que você vai deixar que faça qualquer tipo de procedimento cirúrgico em você. Então eu sempre falo para as pessoas, né, procure um profissional qualificado, que tenha referência, que alguém te indicou, e não porque, tem um cara ali que cobra não sei quanto, na Bolívia, não sei o quê, isso eu não faria. Nem mesmo os recentes problemas apresentados por duas marcas internacionais de implantes assustam a supervisora comercial. Só nas 2 últimas semanas, uma fabricante francesa e outra holandesa tiveram o registro cancelado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As próteses eram fabricadas com silicone industrial ao invés do gel de uso médico. Na França, o problema detectado nas próteses de silicone levou o governo a aconselhar 30 mil pacientes a retirar os implantes. No Brasil, por enquanto, essa medida não precisou ser adotada, já que ainda não foi registrado nenhum problema. Em um comunicado oficial, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma que não há motivo para pânico e recomenda aos médicos que utilizaram as próteses das marcas condenadas a convocar as mulheres para a avaliação. Este cirurgião plástico, que atua em Campo Grande, monitora 3 pacientes que utilizam os implantes importados. Qualquer paciente que tenha feito o implante dessas próteses, seria bom, de bom ouvido, que procurasse o seu cirurgião para fazer uma avaliação. Ele vai fazer uma avaliação normal, um exame normal, e pedir uma mamografia, uma tomografia, uma ressonância magnética, ultrassom, para fazer uma avaliação interna dessa prótese. Caso a prótese esteja íntegra, não há necessidade de fazer troca e não há necessidade de corre-corre, de desespero. Então pode a paciente ficar tranquila que o problema que ela causa é depois que ela rompe. Os riscos, segundo o médico, estão na possibilidade de ruptura da prótese. O silicone industrial é altamente prejudicial ao organismo. Você vai ter uma reação inflamatória intensa, tá? Vai liberar uma secreção, um seroma, tá? Que é realmente o resultado de uma reação inflamatória, e pode haver necrose dos tecidos circunjacentes ali daquele local onde foi liberado esse silicone. Aqui no estúdio, quem vai nos esclarecer mais sobre o tema é o médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, João Eugen Fritz Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu aí no depoimento de um colega do senhor, né, o outro cirurgião plástico, falando sobre essa questão de que não deve se criar pânico, que o caso de intervenção cirúrgica é só quando a prótese apresentar algum problema. Mas é preciso esperar que ela apresente para poder trocar? Não é hora de trocar logo, doutor? É o que as mulheres passam na cabeça das mulheres que estão nessa situação, né? Então, eu acho que a principal conduta que o médico deve ter é chamar as suas pacientes que têm sido submetidas a cirurgias em que se tenha utilizado essas duas marcas de próteses, né? Na verdade, essas próteses eram todas feitas pelo mesmo fabricante francês, só que uma ia para a Holanda, era esterilizada, embalada e vendida no mundo todo. Então, primeiro ponto, procurar o seu médico, saber se aquela prótese que foi utilizada é deste padrão, dessas fabricantes,
E no meu caso particular, que tenho alguns casos, eu estou comunicando às pacientes que me procurem para que nós conversemos sobre isso. Eu acho que não há motivo para pânico, mas há motivo para preocupação. O senhor, então, acionou a secretária para ir lá na agenda ligar para as pacientes mesmo, que é importante, né? Tem uma pergunta de uma telespectadora que está participando do nosso fórum interativo. Ela é a Ramona, do Coronel Antonino. Ela pergunta o seguinte, doutor, ela colocou essa prótese nos seios em 2007. Ela quer saber como que ela vai fazer para descobrir a marca que foi utilizada. Ela tem que começar a procurar através do seu médico. Ninguém melhor que ele poderá informá-la. Tá certo. E agora a gente vai colocar aqui no ar uma arte que foi feita, porque a gente sabia que ia conversar com o senhor, e fizemos aí um corpo humano, né, por dentro, para o senhor explicar para as nossas telespectadoras onde é que vai essa prótese, onde o implante é feito no seio da mulher. Então, existem duas possibilidades. Uma, que essa prótese seja colocada abaixo da glândula mamária. Aqui no telão dá para localizar? Sim, embaixo deste tecido lobulado, que é a glândula mamária. Então, a prótese se localizaria entre os músculos peitorais e a glândula mamária. E a segunda opção seria abaixo da musculatura peitoral. Abaixo de todo esse tecido vermelho? Mais esse tecido vermelho e mais os músculos que estão ainda num plano mais profundo do que este tecido. Qual é o procedimento mais seguro? Na verdade, 90 e talvez 2% dos médicos do mundo colocam as próteses subglandularmente, ou seja, num nível, então, intermediário. E um grupo menor, abaixo, submuscular. As reconstruções de mamas por câncer sempre terão que ter a proteção do músculo, em função de que a glândula foi retirada. Então, isso, na realidade, é uma escolha pessoal e uma conversa que o médico deve ter com a paciente. Pelas informações que nós recebemos aqui no Brasil, muitas mulheres que fizeram a reconstrução da mama depois de ter passado pelo trauma do câncer de mama, colocaram essa tal dessa prótese francesa. O procedimento para elas é diferente? Elas vão ter de retirar a prótese? Não, na verdade também não. Nós temos que entender que o invólucro, ou seja, o que envolve o silicone, é de boa qualidade. E que apenas nós temos que nos preocupar quando esse invólucro está rompido e, portanto, há um extravasamento do silicone, que não é de grau médico, né? É um silicone industrial. Apenas o silicone industrial em contato com os tecidos do organismo causará dano. Então, enquanto as próteses estiverem íntegras, a minha visão é de que não se deve ter nenhum tipo de preocupação maior. Mas essas pacientes têm que ser vigiadas muito intimamente para que, ao menor sinal de ruptura, se troque as próteses. Ou, a pedido de cada uma, muitas pacientes não querem ficar com este risco. A pedido de cada uma delas, nós então substituirmos essas próteses. Agora eu vou pedir para o nosso diretor rodar as imagens que nós temos aqui para ilustrar a nossa conversa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o silicone industrial, doutor? Quais são os malefícios que essa substância utilizada até em carros, em veículos automotores, pode provocar no nosso organismo? Então, nós podemos ter efeitos locais, então no local da injeção, que são efeitos inflamatórios, efeitos que, então, modificam os tecidos onde são injetados. Pode haver dor, pode haver rubor, pode haver uma grave irregularidade nessa área. Quer dizer, o corpo mostra que tem alguma coisa errada, né? O nosso organismo reage a todo o corpo estranho colocado nele. Pode ser uma prótese cardíaca, pode ser, enfim, qualquer, desde que nós tenhamos um material que não seja o do nosso organismo, ele reagirá de alguma forma. Nós temos aqui ver que os produtos de uso médico têm reações um pouco graves e pouco sentidas. E esses produtos industriais têm reações muito intensas. Além das reações locais, nós podemos ter, então, problemas sistêmicos, ou seja, problemas no nosso organismo inteiro, como embolia pulmonar, como embolia de vasos renais, causando insuficiência renal, coisas realmente sérias. E como o próprio câncer também. É fato que o silicone industrial provoca câncer, doutor? Na verdade, os estudos são um pouco contraditórios e não nos mostram claramente isso. Nós vemos, inclusive nessa questão das próteses, que 8 casos foram detectados na França a partir do uso, então, desta prótese em questão hoje.
mas não há uma comparação com a população normal para se dizer que foram mais casos, a incidência foi maior do que na população normal. Uma telespectadora nos pergunta, uma pessoa que tem silicone industrial, ela pode retirar e colocar o silicone normal? Ela pode sim, mas nós nunca conseguiremos, infelizmente, retirar todo o silicone injetado. Todo o silicone em bolsa, como estamos mostrando agora essas próteses, ou seja, envolvido por camadas também de silicone, pode ser retirado integralmente. O silicone injetado no nosso corpo, infelizmente, não pode ser integralmente retirado. Pode-se tirar, então, respondendo a pergunta, parcialmente e se colocar, então, uma prótese. Quer dizer, a prótese, voltando a frisar, ela tem um envoltório que protege esse silicone que está no seu interior do contato com o organismo. Doutora Cristina, outra telespectadora internauta do bairro Center Park, diz que uma das próteses dela está encapsulada. Ela quer saber se precisa retirar essa prótese. Cristina, se essa cápsula estiver deformando a sua mama, estiver causando constrangimento, muitas vezes a um próprio abraço, que é pelo fato dela ser mais dura, ou estiver dolorida, realmente você deve substituir a sua prótese. A Sandra do bairro Roxinóis pergunta, quer dizer, ela diz que ficou com um queloide depois da cirurgia e ela quer saber se isso é normal. Não, o queloide é uma complicação, é uma cicatriz patológica. As cicatrizes normais pós-cirúrgicas não devem compreender queloides. O queloide tem tratamento, existem substâncias que são injetadas ou aplicadas sobre ele, fazendo com que, então, essa cicatriz regrida, porque o colágeno, na verdade, é uma grande produção de colágeno, uma produção exagerada, regrida. Não é normal, mas tem tratamento. Uma jovem de 18 anos, não quis se identificar, ligou para a gente e pergunta se há restrição por conta da idade dela, de 18 anos. E também ela está com uma dúvida se ela deve ou não fazer a cirurgia, porque ela diz que tem uma estrutura corporal pequena. Ela é minhonzinha, muito pequenininha. Na verdade, a decisão é sempre pessoal, né? Se deve fazer ou não. Pacientes pequenas, médias, grandes farão quando elas tiverem vontade. Do ponto de vista acadêmico, médico, aos 18 anos praticamente todas as mulheres já tiveram o desenvolvimento das suas mamas completado e, portanto, ela estaria em condições de fazer a cirurgia. Estaria por quê? Porque ela precisa conversar com o médico que ela escolheu para que ele dê, então, a última palavra. Diga, não, sim, você já pode fazer, os seus seios não mais crescerão, e também analisar bem o perfil psicológico dessa paciente. Porque com 18 anos ainda provavelmente não tenha tido bebê, né? E elas ficam com dúvidas sobre a questão da amamentação. Isso interfere? Não, absolutamente não. Como nós comentamos, essas próteses sempre estarão ou atrás da glândula ou atrás da musculatura peitoral, em hipótese nenhuma interferindo na amamentação. A amamentação sempre após uma mamoplastia de aumento, então, que é o uso da prótese, será normal. E o mais importante para você que nos assiste e acompanha o MS Record é sempre procurar um médico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, doutor? Sem dúvida, eu acho que isso é bastante importante. É a razão de nós estarmos aqui para esclarecermos a população com relação a esses problemas e a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você.